E aí, bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Coxa News. Hoje a gente vai conversar com o Paulo Aquino, coordenador de preparação esportiva do Coritiba. Paulo, muito obrigado por receber a gente, por topar fazer essa entrevista. Eu queria, logo de cara, te fazer uma pergunta, que é o motivo, o porquê você topou esse novo projeto no Coritiba, o que te convenceu a vir para cá, também explicar um pouquinho do que especificamente é a tua função no clube. E é isso aí. Boa noite, Paulo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Mavia. É um prazer estar com vocês. Sempre é bom falar da gente, né? Falar da gente é muito bom. A minha história foi uma feliz coincidência, para dizer a verdade. Porque eu já tenho uma identificação com o clube do passado, né? Da gestão do presidente Bios, quando eu fui vice-presidente de futebol no passado. Mas eu era um diretor estatutário na época e tivemos uma passagem vitoriosa naquele momento do clube. Eu acho que foi um momento muito rico de conquistas para a instituição e performance da própria equipe. E depois que eu saí do clube, na minha atividade profissional, eu acabei indo para o Japão. Né? Eu tive toda a minha carreira no mercado segurador no passado. Sou um cara que eu me aposentei, né? Eu me aposentei e resolvi investir nos últimos 3, 4 anos na minha formação na profissionalização para o futebol. Isso aconteceu por uma circunstância muito interessante. Primeiro, porque eu tenho uma identificação muito grande com o esporte. Eu tenho uma filha que é atleta de vôlei profissional. Eu tenho uma identificação com o clube, que eu já fui atleta do clube lá no passado. Hoje estou com 61 anos. Fui atleta lá mais de 45 anos atrás do clube. Depois vim me tornar gestor do clube, como vice-presidente de futebol. E um belo dia alguém chegou para mim, uma pessoa muito conhecida no mercado da bola, disse para mim que eu estava no lugar errado, que futebol não era para gente séria como eu. E eu disse, eu não concordei com aquilo, porque eu entendo que todas as atividades existe gente séria e existe gente que não é séria. E resolvi, a partir disso, quando eu aposentei no mercado segurador, quando eu voltei do Japão, comecei a me profissionalizar em 2015, tentar mudar esse estigma, né? Trazer a profissionalização para o futebol. Né? Aquela profissionalização que eu tinha de 30 e poucos anos, quase 33 anos no mercado corporativo, trazer o meu conhecimento de futebol com o mercado corporativo, em se trabalhar com planejamento a médio e longo prazo, sem situações imediatistas, apesar de que a gente sabe que o esporte e o futebol depende muito do campo, né, para que você tenha a vitória até no teu planejamento. Mas eu entendo que não existe uma coisa sem ter a outra. Né? Então, a ideia era que a gente trouxesse alguma coisa diferente para o mundo da bola, que são projetos, planejamento, trabalho a médio e longo prazo, né? Até para dar sustentabilidade a qualquer situação. Dentro desse projeto, eu estava indo para um outro clube do futebol brasileiro, quando eu recebi um convite do presidente Renato, né, a ideia dele era, ele estava procurando um gestor que tivesse uma grande identificação com o clube, que um dos motes de campanha do presidente Renato era as pessoas terem uma identificação profunda com o clube, que ele entendia na época que o clube estava carente de pessoas que tivessem essa identificação com o clube e principalmente resgatasse algo que estava se perdendo com o tempo, que o carinho e o respeito pela instituição coletiva, né? E quando isso aconteceu, para mim não é um convite, é uma convocação, né? Tanto é que na época, quando o presidente me ligou no final do ano passado, dizendo, Paulo, eu gostaria que você viesse a nos ajudar, eu sei que você está seguindo um outro caminho, mas era muito importante dentro daquilo que a gente tem projetado para o futuro. E naquela época ele mostrou o planejamento daquele grupo de gestor do clube, hoje grupo de gestor, mas na época eram candidatos à eleição. Me encantou muito o projeto, né? Um projeto que eu achei muito interessante e me identifiquei com esse projeto. Né? Daí eu falei, tanto é presidente, que a gente foi até discutir as coisas financeiras, e eu disse assim, eu não quero nem discutir a situação financeira, porque eu acho que a sua prioridade hoje é o senhor ganhar a eleição, e depois de você ganhar a eleição, a gente vai sentar e vocês podem contar comigo que eu vou aguardar, né? Eu vou seguir o caminho com Curitiba, caso vocês ainda tenham interesse na minha sequência. E isso acabou acontecendo, o grupo acabou ganhando a eleição, eles me procuraram imediatamente e confirmaram aquele convite que tinha sido feito em dezembro. E
fato, dia 20 de fevereiro, me apresentei ao clube e está procurando fazer esse trabalho de reconstrução do clube que a gente vem fazendo nesses últimos 5 meses. Legal. Então, a gente quer falar de Coritiba, né, da gestão, e eu acho que a primeira decepção da torcida, assim, com a gestão nova foi a colocação do Paranaense, né, que a gente esperava pelo menos se classificar, brigar pelo título até, e daí a gente quer saber, tipo, por que que aconteceu um desempenho abaixo ali nas últimas rodadas do campeonato, que culminou na nossa eliminação, assim. Quais foram os fatores que causaram isso? É muito difícil você, uma vez, justificar o injustificável, né? Então, por exemplo, o Curitiba não ficar entre os 8 do Campeonato Paranaense é uma coisa que qualquer coisa que eu venha falar para o torcedor não é aceitável, né? É uma coisa que para nós, particularmente para nós gestores e para a própria equipe, os atletas, foi uma situação muito vergonhosa, né? É claro que a gente tem alguns componentes que agravaram muito esse cenário. Nós tivemos muitas dificuldades, né? Desde a construção da equipe, né? Porque foram muitas Paulo, deixa eu te interromper rapidinho, me desculpa. Tá dando alguma interferência no áudio da gravação. Mavi, eu vou pedir para você tentar desligar o teu áudio só para... Tá, agora parou. Agora parou. Beleza, parou. Você estava escutando também? Estava escutando também um cliquezinho, né? Era um cliquezinho. Não, tudo bem então. Desculpa te interromper, pode continuar. Não, sem problema nenhum. Então, como eu estava falando, com a chegada do Gustavo, era um treinador que tem novas ideias, é um treinador sul-americano, com um time totalmente remodelado. Tivemos os problemas muito sérios com relação à questão da pandemia, que nos limitou muito. Se eu não me engano, nós só conseguimos jogar 2 jogos no Porto Pereira, né? Nós tivemos que levar a equipe para trabalhar em Arapongas, levamos a equipe para trabalhar em Joinville. Então, as dificuldades foram muito grandes. Tivemos um problema maior ainda na reta final, nos últimos jogos, com relação ao jogo do Cianorte, porque nós fomos obrigados a tirar o jogo do culto, até por uma situação da troca do gramado do culto, né, em função da troca do gramado de verão para inverno, que nós tínhamos que escolher um momento para que isso acontecesse. A gente escolheu exatamente aquele momento porque a gente não queria atrapalhar o início do Campeonato Brasileiro da Série B e também já os jogos que a gente precisava fazer agora, coincidentemente o jogo agora com o próprio Flamengo, que vai acontecer amanhã, né? Então foi tomada essa decisão e dentro das opções que a gente tinha traçado para estádios, teria Vila Capanema, teria o estádio do Pico Operário em Ponta Grossa, teria Londrina, e as coisas começaram a se fechar porque todos esses estádios também estavam sofrendo com a mesma situação da troca do gramado. E daí houve uma decisão de que se jogaríamos em Paranaguá, né? Essa decisão acabou acontecendo, a gente indo para Paranaguá. A ideia no primeiro momento era jogar no Caranguejão, porque o Caranguejão foi recentemente colocado uma grama sintética, e daí acabamos tendo a surpresa de que, infelizmente, a prefeitura não liberou o Caranguejão por causa de uma questão de uma inauguração formal que o poder público estava querendo fazer, né? E acabamos indo para um outro estádio do Rio Branco e infelizmente tudo isso vocês já sabem daquela verdadeira catástrofe, daquela água toda que a gente enfrentou no jogo contra o Cianorte, as dificuldades que acabaram acontecendo. Então, é muito difícil você achar uma única situação. Agora, indiscutivelmente, para nós, inquestionável você perder no Campeonato Paranaense 5 jogos, né, para times que têm uma condição muito inferior à nossa, até não só de planejamento, como também orçamentário. Então, é aquilo que eu falo para todo mundo: não tem como justificar o injustificado. Não existe, né? Agora, não resta outra situação a não tomar aquilo como lição. Existe, sim, uma mobilização muito grande agora para o que vem pela frente, porque naquele momento foi uma coisa foi muito estranha aquela situação toda, que nós estávamos no dia 3 de maio, éramos líderes do Paranaense, com um jogo a menos, né?
Tínhamos passado as 2 fases da Copa do Brasil, coisa que há muito tempo o clube não passava. Dos times que iam disputar a Série B, era a melhor equipe em rendimento naquele momento, naqueles 4, quase 5 meses. E em 15 dias, as coisas fugiram totalmente da mão do clube, né? Porque houve uma série de situações que eu já contei para vocês e os jogos que acabaram acontecendo. Então, se estabelecer uma responsabilidade única seria muito injusto. A responsabilidade é de todos nós. É uma marca triste que deixa na nossa história e só tem uma forma da gente conseguir recuperar isso, né? Atingir outros objetivos, né? Os objetivos que a gente tem pela frente é o acesso, que eu acho que é o maior ativo do clube. Esse é o maior objetivo, desde o começo, sempre foi o maior objetivo. A gente sempre teve como alguns objetivos, os 3 objetivos, que era pelo menos passar nas 2 primeiras fases da Copa do Brasil, buscar uma terceira fase, você buscar o título do campeonato regional e a gente subir para a Série A. Eram os 3 grandes objetivos. Nós tivemos o primeiro objetivo conquistado, o segundo objetivo frustrado, e agora nós temos que buscar aquele que é o maior objetivo dos 3 que a gente tinha traçado, que é o acesso. Não vai ser fácil, já está se mostrando isso, que não vai ser uma competição fácil, né? A gente está vendo os altos e baixos das equipes, mas a gente precisa se consolidar com uma equipe aí nessa competição, né? Então a gente está muito otimista que a gente busque o lugar que a gente merece, que é o acesso ao Série A, né? E aí isso acontecendo no ano que vem é buscar uma situação estável de competição, ou seja, que a gente mantenha uma condição estável, sem risco, para consolidar todo esse planejamento. Paulo, isso que você comentou até é um negócio que a gente conversa muito, a gente torcedor. O Coxa, ele começa um ano assim, não desempenhando um futebol muito bom, mas passando uma confiança, passando um esquema tático. O pessoal confiava já que o Gustavo tinha o elenco na mão. Então, principalmente depois da vitória contra o Operário na Copa do Brasil, as expectativas subiram muito. O Coxa estava jogando bem, goleou o Paraná, e aí veio aquele jogo contra o Cascavel que a gente perdeu. A gente foi jogar fora de casa, que eu acredito que prejudicou demais o time, porque no Campeonato Paranaense, em que a nossa vantagem realmente é a qualidade e a técnica, a gente vai jogar em Paranaguá, num campo que não tem a mínima condição de se praticar futebol, acaba prejudicando muito a gente, né? Porque a gente acaba ficando em condição de igualdade e aí no detalhe, na sorte, a gente acabou sendo eliminado. E aí, você até falou um pouco sobre o planejamento do Curitiba no ano, passar pela segunda fase da Copa do Brasil, tentar a terceira campeonato regional. Após a eliminação no Campeonato Paranaense, a saída do Bruno do Curitiba, alguma coisa mudou dentro do planejamento do clube? Olha, se eu disser para você que mudou, eu estaria mentindo, né? Porque senão não é um planejamento. Daí é uma questão de você trabalhar de acordo com o resultado. Aí não é esse o caminho que o clube quer. Eu acho que todos nós sentimos muito a saída do professor Bonoro, né? Para nós ele era um sustentáculo de todo esse projeto, né? Tiveram N situações que eu acho que isso não cabe a mim responder, né? Cabe à direção do clube falar para vocês, talvez eu já deva até ter falado para vocês as razões que isso aconteceram, mas o planejamento está mantido e está sendo tocado da mesma forma, né? Independente das pessoas, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Aquilo que foi planejado, aquilo que foi estruturado, está totalmente consolidado e mantido, né? O clube não quer sair da linha mestre de todo esse planejamento, né? Claro, a gente tem as situações que são imponderáveis, que foi o que aconteceu no Paranaense e o resultado de campo, que é uma situação que a gente depende desse resultado de campo para que dê sustentação a esse planejamento. Isso é claro, mas eu acho que o mais importante de tudo isso a gente entender que todo planejamento ele pode sofrer alguns realinhamentos de acordo com as dificuldades que você vem enfrentar durante o percurso. Então, você não pode ser um projeto que seja imutável, que você não pode mexer, né? Você tem que ter essa flexibilização para que você possa fazer algumas adaptações. Então, por exemplo, eu vou até dar um exemplo, se você me permitir. Um dos projetos de campanha dessa gestão era que nós disputássemos o Paranaense com a equipe sub-23. Não sei se estão lembrados disso, acho que foi muito conversado aí com todos nós, né?
Então, a gente entendeu que isso seria impossível num primeiro momento. Né? A gente, porque, como já eu estava falando para a Mavi, dos motivos que levaram, um dos motivos que levaram ao insucesso do Paranaense foi esse trabalho de reconstrução da equipe. Né? Ou seja, até agora nós não conseguimos nos consolidar como uma equipe entrosada, porque nós temos muitas peças muito ricas, mas elas ainda não encaixaram. Né? A gente percebe claramente, a gente tem a consciência que nós temos ainda muita evoluir no encaixe da nossa equipe. Então, esse é um ponto que foi determinante. Então, como é que nós teríamos construir uma equipe principal, buscar um 23, se nós nem a equipe principal nós tínhamos a nossa disposição. Então, e nós precisávamos também da equipe principal para dar esse entrosamento também. Né? Hoje, nós já estamos numa situação muito diferente. Por exemplo, nós éramos até para começar a competição do Aspirantes de 23 na sexta-feira. Esse jogo foi mudado até por uma questão lógica, porque a CBF acabou se perdendo e marcando jogo na quinta, na sexta e 2 domingos no Couto Pereira, né? Então, e até os 2 domingos no mesmo horário. Então, foi uma coisa que nos causou espanto, até riso, né? Que até eu falando com o pessoal da CBF anteontem, né? O Pedro, ele disse assim, pô, Pedrão, nós podemos fazer de tudo, mas jogar 2 jogos ao mesmo tempo no mesmo campo, vai ficar em 2 categorias diferentes, é, nós estamos conseguindo fazer muita coisa, mas isso a gente não consegue fazer. Né? Então, eles tiveram que fazer todo o remanejamento, né? E o bom senso prevaleceu, porque a equipe sub-23, nós temos um apoio muito grande dessa equipe sub-20. Né? Vocês sabem que nós temos lá 8 atletas, nós temos a possibilidade de usar no sub-23 8 atletas de categoria, né? Dessa categoria. Então, e vai ser a base de sustentação dessa equipe sub-23. Então, e o projeto do Sub-23 é indiscutivelmente para a gente colocar essa equipe Sub-23 para o ano que vem disputar o Paranaense. Isso daí é a plataforma de campanha, é o projeto do presidente Renato. E aproveito aqui para mandar um abraço para todos os familiares do presidente Renato, do próprio presidente Renato, se em algum momento ele nos escutar, nos assistir, dizer que nós estamos todos numa corrente muito positiva, uma energia de muitas orações, para que ele consiga se recuperar e o mais rápido possível estiver ao nosso lado. Então, é um projeto que vai acontecer. O ano que vem, a equipe Sub-23 vai disputar o Campeonato Paranaense. Então, depois da eliminação do Paranaense também, com a demissão do Brunoro, a diretoria acabou até admitindo alguns erros na montagem do elenco, né? E a gente queria saber, assim, o que foi tentado fazer depois disso para minimizar esses erros, na questão de, tipo, empréstimo ou dispensa de alguns jogadores que não renderam o esperado e até mesmo a chegada de novos jogadores. Dentro disso, Maju, é importante reforçar que nós ainda estamos no processo de construção da equipe, né? Nós temos aí pelo menos 8 atletas ainda que vão jogar aí ainda, né? Nós temos o próprio Luiz Henrique, que fez o gol no jogo, que acabou machucando e está há 2 meses afastado. Nós temos aí o próprio Bochecha, que ainda não estreou. Nós temos aí o Henrique, que não estreou. O Edson, que não estreou. Tem muita gente ainda para jogar. Né? Com relação às reflexões das nossas contratações, é claro que a gente está fazendo alguns realinhamentos aí. Né? Por exemplo, nós tivemos a situação do próprio Matheus Bueno, por exemplo. O Matheus Bueno agora nós estamos negociando com o futebol português. Né? O Pablo Tomás, existe uma intenção da gente fazer uma operação. O Pablo, infelizmente, foi submetido a uma artroscopia e interrompeu a negociação que a gente estava fazendo com ele. Assim como outros atletas acabaram saindo. Né? Com relação aos demais atletas, é claro que nós estamos analisando a cada dia. Né? O importante é você entender que, como eu falei, a gente tem que se adaptar à situação que a gente está vivendo nesse momento. Ou seja, é um trabalho de construção, A gente não conseguiu ainda colocar a equipe ideal, não conseguiu. O Gustavo ainda tem as suas dificuldades em colocar a equipe ideal, tem as suas dificuldades. Mas, infelizmente, é aquilo que eu digo, nós estamos numa situação que a gente tem que trocar a roda com o carro andando. Né? Nós não temos alternativa, as competições estão aí, nós não podemos parar, não podemos fazer uma pré-temporada. A pré-temporada seria fundamental para um grupo de informação. Só
não conseguimos fazer, porque nós tivemos até que trabalhar em grupos distintos. No final do brasileiro da Série A, nós já estávamos praticamente caídos, né, rebaixados, com uma equipe e já começando a montar uma equipe que iria começar, ia ter que estrear contra o Rondonópolis, lá na Copa do Brasil. Então, imagine que loucura isso, né? É uma coisa insana. É, Aí você vai dizer, mas as outras equipes tiveram essa mesma dificuldade, mas as outras equipes já tinham alguma coisa consolidada, já tinha uma base de equipe para mudar de uma competição para outra. Mas não, é uma equipe totalmente nova. Se a gente refletir aí, nós temos, acho que, 3 ou 4 atletas que terminaram o Campeonato Brasileiro da Série A. Então, é importante que a gente tenha um pouquinho de paciência, né, nessa situação. A ansiedade é nossa também, a ansiedade de todos nós, os atletas também estão muito ansiosos por isso, porque eles gostariam de ter jogos mais consolidados, né? A gente fazer bons jogos e ter as vitórias, consequentemente. Porque não é somente ganhar o jogo. Ganhar o jogo é importantíssimo, a gente sabe que é importante, mas a gente tem que sair satisfeito do jogo, né? A gente, no próprio jogo contra o Avaí, nós não saímos satisfeitos, não saímos satisfeitos, né? Porque nós ganhamos do jogo com 2 bolas longas, né? Ou seja, 2 chutes de fora da área, mas não fizemos um jogo que nos dá a tranquilidade de afirmar que só estamos no caminho certo. Tanto é que o jogo já contra o Botafogo já mostrou um cenário diferente, né? O jogo contra o Botafogo nós fizemos uma coisa que nós nunca fizemos também. Nós fizemos um primeiro tempo que foi bom na nossa avaliação, ou seja, um jogo controlado, que na linguagem de futebol, nós tivemos um jogo totalmente controlado, com pouca eficiência ofensiva, mas tivemos um jogo controlado. E daí, de repente, no segundo tempo, as coisas se perderam, né? Até, não vou nem falar a questão da arbitragem, que é chovendo molhado, né? Isso aqui já, acho que a gente já falou bastante, até falei lá no Rio, dei entrevista, as próprias rádios do Rio, as televisões do Rio de Janeiro, mostrando constrangida com tudo que aconteceu com a gente no Rio de Janeiro. Foi determinante? Foi determinante, claro. A gente vive do futebol, a gente sabe que 2 lances capitais, né? Foi até que eu falei, mandando uma mensagem para o Gaciba, que é o diretor de arbitragem da CBF, que a gente abre as portas para a CBF, para vir uma semana antes da competição, para o Gaciba vir fazer uma apresentação para os atletas e para nós da comissão, de regras de jogo, de interpretações tipo mão na bola e bola na mão. E daí, no segundo jogo, a gente é penalizado com 2 lances capitais. E não é erro de interpretação, é erro de conceito. Né? 2 erros de conceito. Por exemplo, não existe a interpretação daquele lance da bola na mão. Aquilo ali não é bom, aquilo ali não é lance de pênalti. Não existe aquele lance da bola do Igor na batida da falta. O juiz apita, o jogador bate a falta, é gol. E não tem que ele voltar atrás. Aí estava quanto? Estava 0-0 o jogo. Né? O jogo estava 0-0, o jogo controlado com a gente no primeiro tempo, e de repente a gente vem para o segundo tempo, toma um gol de pênalti que não foi, não poderia ser marcado, e daí a coisa conspira para um lado ruim. Claro, a gente tem que refletir, sim, o porquê que a equipe não se encontrou a partir do momento que tomou um gol de pênalti. Isso sim, é uma coisa que a gente tem discutido bastante, porque uma equipe madura do jeito que a gente está jogando, que nós temos jogadores experientes ali, eles têm que administrar o resultado de uma forma diferente que eles administraram. E a gente se perdeu naquele jogo depois do gol de pênalti. Deixou um jogo que nós praticamente não produzimos absolutamente nada. Então, tudo isso tem que ser refletido. Então, é uma coisa que a gente está se questionando bastante, né, para que a gente tenha um jogo mais firme. Mas, ao mesmo tempo, Maju, até me estendendo um pouquinho, é uma coisa que a gente tem pensado muito. A gente fez algumas reflexões sempre em cima de paralelos das equipes da Série B com as nossas, dos elencos, né? E a gente não consegue enxergar um elenco melhor que o nosso. Não consegue. Né? O elenco, e até com o posicionamento dos treinadores. Eu tive a oportunidade de falar com os 2 treinadores que nós jogamos contra, o Claudinei do Avaí e o Chamusca do Botafogo. E os 2 chegaram para mim e disseram o seguinte: o Claudinei chegou para mim e disse depois do jogo, disse, bom, Paulo, vocês vão acabar as 5 primeiras rodadas com 4, no mínimo 4 vitórias. O time de vocês, o plantel de vocês é espetacular, o treinador é muito bom, né? O Chamusca chegou para mim e disse o seguinte: pô, Paulão, vou dizer para você uma coisa, cara. O que aconteceu aqui foi uma coisa à parte, mas
o time de vocês vai chegar. Vão chegar. Daí eu falei para ambos o seguinte: olha, gente, é muito bacana escutar de vocês, profissionais da bola, né? Um deles até falou: pô, Paulo, eu queria ter um grupo desse à disposição. Eu não tenho um grupo desse à disposição, né? Eu disse assim: mas professor, futebol é bola na rede, né? Eu hoje estou saindo perdendo daqui do Rio de Janeiro um jogo que eu poderia ter ganho, mas é bola na rede. Então não adianta eu falar que o meu grupo é melhor que o seu, mas o senhor saiu vitorioso nesse jogo. Eu tenho 3 pontos aí e leva vantagem. Então a gente precisa realmente construir não só aquilo que está se falando por fora, mas também mostrando dentro do campo. Não adianta só as pessoas falarem que esse é bom e aquele não é bom, aquele é melhor, esse é pior, se a gente não mostra isso dentro do campo. Paulo, e agora até entrando numa questão mais específica, e antes eu vou até falar um negócio para você. Isso que você fala do Curitiba ser o melhor elenco da Série B é um negócio assim que a gente como torcedor tendo a página, a gente pensa muito, a Mavi provavelmente tenha outra opinião. Eu acredito que o único elenco hoje na Série B que bate de frente, talvez em nome, tem um time um pouco melhor que o do Coxa é o Vasco. E isso é uma coisa assim, a gente realmente por pensar isso, por saber disso, a gente espera do Coxa um acesso, a gente espera uma briga pelo título, e aí algumas questões, e aí eu vou agora voltar para a montagem de elenco, incomodam um pouco o torcedor. A gente tem alguns jogadores que tiveram poucas chances, e até quando tiveram as chances não conseguiram convencer, como por exemplo o Thailson e o Valdeci, e alguns outros jogadores que tiveram mais oportunidades e que não agradaram tanto, acabaram até virando reserva, que é o Wellington Carvalho e o Romário. O Romário talvez, segundo algumas notícias, vire titular amanhã novamente contra o Flamengo. Então, em específico, assim, desses 4 jogadores, mas também outros que se encontram nessa situação, o Coritiba acredita que esse elenco está fechado, esses jogadores que não conseguiram ainda demonstrar o futebol deles vão ter mais chance, vão começar talvez a jogar um aspirante do Thaísson, que talvez tenha idade ainda. O que o Coritiba pensa em relação a esses jogadores? Essa é uma pergunta boa, que é uma coisa que é constante, né? Está acontecendo a reflexão sobre alguns atletas, né? Vou falar especificamente dos atletas em questão. Eu acho que nós temos que tomar um cuidado numa avaliação de minutagem desses atletas. Então, quando a gente fala em Thailson, a gente vê a quantidade de minutos que ele foi colocado em campo. Ponto. Esse é um ponto. O outro ponto é a circunstância que esses jogadores entraram nos jogos. Entende? Então, o Thailson, por exemplo, ele entrou nos jogos sempre em adversidade. Sempre adversidade. Outro jogador que é muito questionado, às vezes, é o próprio Dalberto. O Dalberto foi a mesma coisa. Ele é um jogador, o Dalberto é um jogador que a gente chama de aquele extremo de arrasto. Né? Ele não é um jogador de 1 para 1, diferente do Thailson, que é um jogador de 1 para 1. Né? Então, os minutos deles foram muito pequenos e as circunstâncias que ele entraram em campo foram circunstâncias totalmente adversas. Estou falando desses 2 atletas específicos, tá? Não estou dizendo que a gente está feliz com a performance deles. O que eu acho é que os atletas têm que ser colocados nas condições ideais, né? As condições ideais que lhe permitam. O que aconteceu com a nossa equipe, que desses, eu acho que 17, 18 jogos, né, que a gente vem jogando, seja de Campeonato Paranaense ou da Copa do Brasil, nós basicamente trabalhamos com 10 atletas. Isso nos preocupa. Profundamente é um motivo de discussão até internamente. Né? A gente bate um papo lá internamente, até a utilização dos próprios meninos do Sub-20. Você sabe quantos minutos os meninos Sub-20 disputaram no Campeonato Paranaense? Qualquer um deles. Eu acredito que no Paranaense, 2 titulares hoje, nenhum jogou. Nenhum jogo. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que refletir. Né? Porque a gente vê nas equipes que nós, por exemplo, o Sub-20 jogou lá contra o Atlético Mineiro, que ganhou, jogou com o Inter, que ganhou, jogou com o Bahia, que ganhou, que são equipes que foram campeãs, com atletas que estão jogando no profissional, dessas equipes. Então, os nossos atletas, eu entendo que têm condição de jogar. Né? Agora, eu não estou dizendo que eles têm que jogar ou não têm que jogar, que daí é uma decisão do próprio Gustavo.
mas são coisas que estão em construção ainda, né? Então, por exemplo, a prioridade da competição que, por exemplo, o Sub-20 está disputando, não seria legal a gente tirar um Biel, um Bernardo, um Márcio da equipe do Sub-20 no momento decisivo da história do clube, que pode vir um título inédito para nós, né? Ou seja, já é uma campanha inédita para nós. Então, o Gustavo está tendo que tomar algumas decisões que são importantes para a instituição também, e às vezes penalizando outras situações. Claro, a prioridade é a equipe principal, isso tem que deixar bem claro, né? Então, mas tudo é uma série de coisas, né? E agora, falar especificamente, por exemplo, do próprio Romário. O Romário, dos últimos quatro temporadas, teve 4 acessos. Foi o melhor lateral esquerdo das 4 temporadas nas equipes que ele jogou nesses acessos. É um jogador que terminou a competição com acesso no Cuiabá agora, 4 meses atrás, sendo eleito o melhor lateral esquerdo da Série B, né? Então, o cara não aprende a jogar bola, mas sim, ele pode estar num bom momento, né? Ele pode estar num bom momento, e essa sensibilidade é muito mais do treinador e entender que o atleta está num bom momento. Então, de repente, ele vai tirar o Romário, como você falou, talvez ele jogue amanhã contra o Flamengo, e amanhã pode ser que ele faça uma bela partida, né? Agora, indiscutivelmente, ele vai entrar no campo, quando entrar, com uma carga de responsabilidade muito maior do que ele deveria ter, né? Porque ele tem essa pressão toda de não ter feito bons jogos e ter um atleta que estava improvisado na posição dele e ele no banco de um atleta improvisado. Isso é uma coisa que é muito desconfortável, né, no mundo da bola, né? Então, todos esses pontos têm que ser abordados. O próprio Wellington Carvalho, que você pontuou agora. O Wellington Carvalho, na minha avaliação, ele teve uma situação muito consistente dentro da competição no Paranaense, principalmente nos Jogos da Copa do Brasil, né? Agora, da mesma forma que o próprio Castanho teve performances muito interessantes comparado a todo o histórico dele do ano passado, né? Ou seja, nós tivemos dificuldades ali. O próprio William Farias começou muito bem a competição e agora não está indo tão bem, né? Ele está com uma certa dificuldade. Em compensação, você vê o Matheus Salles, que estava ausente por causa da lesão, a cada dia que está, ele está performando melhor. Você tem uma situação, por exemplo, um atleta que é muito questionado também, o Wagninho. O Wagninho é um atleta questionado, mas é um cara de confiança do treinador, né? Porque ele faz muito o trabalho que a gente chama de apoio para que dê a liberdade para que o Rafinha jogue. O Rafinha, com seus 37, 38 anos, ele tem suas limitações hoje. Ele não tem mais só como fazer a condição de ficar acompanhando o lateral. Ele tem que ficar mais lá para frente, né? Até para a gente usar o que tem de melhor dele. E daí, quem são sacrificados são o próprio Wagninho e, na época, o Igor Paixão, que estava fazendo os dois lados, né? Então, tudo isso é uma coisa que a gente tem que refletir, a gente tem que trabalhar diariamente para construir a melhor situação, né? E para ver o melhor quadro da equipe. A gente sabe que o Henrique está chegando aí. O Henrique é um cara que vai dar uma sustentação muito grande para a nossa equipe. Não uma sustentação só dentro da função dele como zagueiro, mas por toda a sua experiência, tudo aquilo que ele pode entregar aos seus companheiros de equipe. É um jogador de múltipla função, ele pode jogar tanto com 3 zagueiros, como zagueiro pelo lado direito, como zagueiro pelo lado esquerdo, né? Ele pode jogar como líbero da frente, líbero atrás. Então, tudo isso daí vai melhorar, né? Então, eu acho que daí é onde que eu quero chegar, Pedro. Todos esses caras vão acabar performando melhor. Porque eu costumo dizer o seguinte, que 9 carrega 1. Eu tiro o goleiro, né? 9 carrega 1 e 8 carrega 2. Então, por exemplo, de repente você tem 1 ou 2 caras que não vão estar bem no jogo. Agora, não pode 6 caras não estarem bem. Quando 6 caras não estão bem, é sinal que o sistema está comprometido. Entendeu? É o sistema que não está evoluindo da forma que a gente tem. Ou seja, ainda nós não achamos aquele encaixe ainda da equipe. Paulo, eu vou fazer uma pergunta sobre alguns jogadores e aí você pode ser bem curto na tua resposta. É uma questão mais objetiva. A gente quer saber sobre a situação hoje do Cerutti, Matheus Oliveira, Matheus Bueno, Pablo Tomás e o goleiro Arthur. O Cerutti e Matheus Oliveira até já estava meio desenhado que após o contrato de empréstimo eles sairiam, realmente para confirmar. O Pablo Tomás e o Matheus Bueno, se eles vão continuar no Coxa, o Matheus Bueno, a renovação já é dita que é muito difícil,
e o goleiro Arthur, porque ele era um cara que ganhou muito espaço no final da temporada passada, ele era um cara que ganhou até uma certa moral, cometeu um erro no último jogo do Brasileiro, quando ele teve a chance no Paranaense, ele também não conseguiu ir muito bem, e aí ele meio que some. O Marcão sobe para a reserva dele, chega o Muralha, então a situação desses jogadores hoje no clube é como? De uma forma bem objetiva, Pedro, conforme você me solicitou. Eu já até pontuei em algum momento aí atrás alguns deles. O Ceruti não vai ficar, né? O Ceruti vai, nós já estamos fazendo o processo de rescisão do contrato dele. Ele tem um contrato, né, até, acho que, se não me engano, no mês 7, né? Nós estamos já, ele só não fez a rescisão porque ele está ainda em recuperação de uma lesão, né? Até um dos motivos da saída dele, da não permanência dele, dessas constantes lesões que ele tem. Ou seja, ele não consegue performar da forma como ele poderia performar. Nós até achamos que o Ceruti poderia nos ajudar muito, mas infelizmente ele não consegue dar essa constância de trabalho e de treinamento que permita a gente acreditar no potencial dele. Então, a gente vai rescindir e a justificativa do Matheus Oliveira é exatamente a mesma. Ou seja, o Matheus Oliveira também é um atleta que se lesionou muito no Curitiba, né? Não conseguiu sequer fazer 2 ou 3 partidas em sequência. É um baita de um profissional, é um baita de um cara, mas infelizmente a gente não pode, a gente costuma dizer que CNPJ não tem coração, né? A gente tem que tratar o assunto com a razão, né? E eu gosto muito dos atletas de tratar dessa forma. Eu não me esquivo, sabe? Eu vou direto para conversar com os atletas com relação a quais são os projetos que a gente tem para cada um deles. E se esses projetos não estão de encontro com o Curitiba, a gente diz, ó, vai buscar teu caminho, a gente vai te ajudar a buscar teu caminho, que é assim que é melhor para nós e é melhor para você também. Então, esses 2 atletas já respondi. O Pablo Tomás também é um atleta que não vai ficar no Curitiba, né? A gente está procurando um novo caminho para ele, até porque ele teve muitas oportunidades, mas infelizmente ele não conseguiu. Ele tem uma pressão muito grande externa, né? É um atleta que a gente gosta muito, tem muito carinho, até pela identificação que ele tem com a instituição, mas é um atleta que infelizmente ele não conseguiu performar. Então ele vai buscar um novo caminho. A questão do Arthur, né, que você me perguntou, acho que é o último Arthur, né? O Arthur, sim, você foi muito preciso com relação às oportunidades que aconteceram para ele no final do Brasileiro e praticamente no começo do Paranaense todos. Infelizmente, ele cometeu alguns erros técnicos, né, em alguns jogos que comprometeram a atuação dele e até o próprio resultado da equipe. Mas a gente entende que ele precisa ter, ele é um atleta que a gente acha que ele tem grande potencial, mas ele precisa jogar, ele precisa de minutagem. Então a gente está trabalhando num projeto que nós vamos emprestar ele para um outro clube de futebol brasileiro. O Arthur, inclusive, ele já foi emprestado, se eu não me engano, no começo do ano passado para o Castanhal e foi muito Isso, bem. A gente já tentava isso. fazer um acompanhamento dele ali no Coxa News e o pessoal gostava muito dele. Uhum. Entre todos esses jogadores aí, de novo, vou colocar uma opinião minha, eu acho que entendo, né? Mas o Pablo Tomás era um jogador que eu tinha muita expectativa, era um cara que a gente assistiu aspirantes, assistiu a base do Curitiba jogar para ver ele. Então, quando ele sobe profissional lá em 2018 e aí ele não vai bem, começa 2019, ele tem uma lesão, o Igor Jesus sobe para suprir, vai bem, e aí agora quando ele tinha oportunidade, acaba não dando certo, se lesiona de volta, então realmente é uma clinicamente e esportivamente o Pablo não conseguiu dar resultado. E falando clinicamente e esportivamente, eu queria te perguntar sobre 2 atletas que são mais experientes no elenco. O Robinho, ele é um cara que a diretoria confia que ele vai conseguir ser titular, ou ele realmente tem problemas clínicos hoje que vão impedir ele de ter uma sequência no Curitiba? E outro jogador que eu queria te perguntar é o Wilson. A gente entende até que o Muralha ele agrega no vestiário, mas a chegada dele também coloca em dúvida a permanência do Wilson no Curitiba. Então eu queria que você falasse sobre o Robinho, a sequência que ele pode ter nessa Série B, e o Wilson, se ele realmente fica no Curitiba, não tem nenhuma preocupação, ou se a saída do Wilson é uma possibilidade. Bom, falar primeiro do Robinho. O Robinho, a gente está totalmente despreocupado com relação à parte física dele, clínica, tá? A gente tem certeza que o Robinho vai nos ajudar bastante. Inclusive, eu acredito que ele deva até jogar amanhã, né? Até pela característica dele, né? Que é um cara que faz o time jogar, né? Que é uma situação importante que a gente teve. Infelizmente, ele teve uma lesão que não teve nada a ver com a lesão do joelho que ele teve no Cruzeiro no final do ano retrasado.
né? Foi uma lesão muscular que ele teve. É, e daí, no jogo do Atletiba, ele sentiu novamente a mesma lesão, mas ele poderia até continuar o jogo, mas houve uma situação de preservação dele, né? Até porque a gente precisava. Ele fez um fortalecimento, está voltando a treinar normalmente. Ele só não jogou por opção do próprio Gustavo, né? Então uma questão essa, porque o Gustavo achava que não era oportuno ainda colocar o Robinho. Ele no Paranaense, ele jogou muitas partidas no Paranaense, vocês estão lembrados, no começo, principalmente lá em Arapongas, os jogos era Arapongas, então isso nós não estamos preocupados com a parte clínica do Robinho. A gente hoje está muito ansioso em ver aquele Robinho que a gente conhece, né? E a gente sabe daquilo que o Robinho pode entregar para nós, né? Dentro daquilo exatamente daquilo que a gente procurávamos para quando trouxemos o Robinho, que é dar experiência e dar sustentação aos mais jovens, né? Porque é importante essa coisa heterogênea da equipe. Com relação ao Wilson, a gente está totalmente despreocupado com relação a isso. O Wilson é um atleta que é muito querido por todos nós, é um atleta que tem uma história já dentro do clube, é um atleta já que está partindo para o seu final de carreira, ele já deixou bem claro isso, né? Ele termina o ciclo dele no ano que vem, né? E para isso, como nós trouxemos o Muralha, é muito mais já pensando em dar um contraponto para o próprio Wilson também. Você sabe que todos os atletas do clube nós procuramos dar um contraponto para estimular o atleta sempre a trabalhar mais, para não deixar os caras se acomodarem, né? Então essa questão da titularidade ela não existe dentro do Curitiba, a gente deixa muito claro para todos os atletas. Então, por exemplo, hoje o titular da nossa equipe no gol é o Wilson, mas a qualquer momento pode ser o Muralha, como também pode ser um outro atleta. Só que eu quero até aproveitar essa situação para explicar um pouquinho da vinda do Muralha também, né? Primeiro porque nós achávamos que o Arthur precisava dessa questão, daí você vai perguntar, mas e o Marcão, né? E os demais goleiros, né? O Rafa aí que está fazendo uma campanha maravilhosa. Então, a gente tem um trabalho agora no Sub-23 que a gente gostaria muito de dar minutagem ao Marcão, né? Não dar bastante minutagem para o Marcão, não só ao Marcão, mas também ao Diego, né? São os dois goleiros, eles vão estar revezando nessa competição, então nós não vamos estar contando com esses atletas o brasileiro da Série B. Então, esses atletas vão estar totalmente voltados a essa competição. Assim sendo, a gente precisava de goleiros para substituir. E um goleiro substituir a altura do Wilson, né? Então, o Rafael é um cara que tem muito potencial, a gente sabe disso, mas é um atleta sub-20 ainda, né? Ele está, teoricamente, na sucessão, ele está atrás de Marcão, atrás de Diego, e aí chega o Rafael. Existe uma ordem? Claro que não, porque vai jogar quem performar melhor, né? Mas a gente precisava de um outro goleiro para dar sustentação, por isso que houve a vinda do Moraes. E aí, iniciando o nosso tema de base, você até já abordou, a gente te fazia a pergunta até do Rafael William, você já respondeu ela. A gente queria te perguntar um negócio. Hoje o Curitiba Sub-20 está numa final histórica de Copa do Brasil, nunca tinha chegado antes, e alguns anos atrás, final de 2017, o Curitiba também chegou a uma final de Campeonato Brasileiro Sub-20. E aquele time tinha o Arthur no gol, tinha o Mozart, se não me engano, na lateral direita, na zaga tinha Romércio, Thalisson Kelvin, Léo Andrade, no meio de campo Vitor Carvalho, Júlio Rush, no ataque o Mosquito, Índio. Então, a minha questão é, naquele momento, quando assume uma nova diretoria, ele prioriza esses atletas do Sub-20. E aí era até o que eu estava conversando com a Mavi. O que impressiona é que hoje, se você pega os atletas que estavam naquele elenco, o que olhando de uma maneira superficial, o que está mais bem sucedido é o único atleta que acabou saindo do time antes de começar a jogar, que foi o Gustavo Mosquito, pelas questões dele, enfim. Então, qual é o cuidado que o Curitiba tem hoje com esses meninos do Sub-20? Existe um tratamento, um plano, alguma coisa para não apressar a subida deles, ou talvez também não retardar tanto? Como o Curitiba vê esse elenco do Sub-20 hoje? Boa pergunta. Muito boa pergunta, Pedrão. Eu acompanhei bem a história dessa equipe que você citou, né? Conheço muito bem. Né? Só fazer um adendo aí. Um desses atletas que está performando muito bem é o Léo Andrade, hoje é titular do Marítimo em Portugal, né? Jogando como quarto zagueiro e não como lateral esquerdo. Né? Então, o Gustavo Mosquito, até ele performar no Corinthians, ele sofreu bastante. Né? Ele estava aqui no Paraná, encostado, emprestado, ele foi emprestado para vários
várias equipes, mas a gente sabia sempre do potencial, a gente sempre percebia, né, que o Mosquito tinha um grande potencial, né? Assim como os demais atletas dentro da característica de cada um, a gente vê o Romércio hoje jogando no Guarani, você vê o Thaleson Kelvin jogando na Internacional de Limeira, você vê o Júlio que está lá agora na Internacional também, que eu até participei da negociação do Júlio Bush agora, né? Então, o próprio Vitor Carvalho, que está no Gil Vicente, se eu não me engano, em Portugal, né? Então, eles acabam seguindo os seus caminhos, né? Talvez não dentro da expectativa que a gente tinha de ter um destaque maior, né? Desse grupo de atletas que acabou, acho que o destaque maior você foi preciso, acho que é o Mosquito hoje, em função do momento que ele está vivendo no Corinthians, principalmente em função da equipe do Corinthians, que hoje é uma equipe que limitada, para não dizer outra coisa, é uma equipe que tem grandes problemas. Se nós temos o nosso, eles têm problemas muito maiores aí. Mas, então, com relação à nossa equipe atual, a gente tem um zelo muito grande, sabe? A gente tem uma preocupação muito grande para não criar grandes expectativas do torcedor, né? E para que o atleta também não crie grandes expectativas, né? A gente tem trabalhado essa semana incessantemente com eles, inclusive, para calçar as sandálias da humildade, né? Para entender que nós temos uma decisão importante. Existe uma certa preocupação das dos dois grupos, das duas chaves, do Botafogo ter tido jogos de não tão expressão e o nosso ter tido jogos de grande expressão, e de repente a gente já assumir uma soberba, achando que já ganhou, por ter passado de Atlético, de Mineiro, que foi campeão, ter passado do Inter, que foi campeão, ter passado do Bahia, que foi vice-campeão, e não, agora eu sou o time, né? Não, a gente está tentando de todas as formas trazer a equipe no nível de concentração que levou a ele e essa equipe à decisão. Trabalhando individualmente, nós já tínhamos, junto ao elenco profissional, pelo menos 6 atletas dessa equipe já trabalhando com profissional. Né? E eu cito o nome deles, os dois zagueiros, né? Tanto o Thaleson como o próprio Márcio, né? O Bernardo, o Biel, o Luizão, né? E o Ângelo, que acabou indo trabalhando e depois voltou para o Sub-20. Então, são 6 atletas. E o Luizão, que acabou, em alguns momentos, também trabalhando. Então, são 7 atletas dessa equipe. Né? Tem mais um atleta que o treinador gosta muito, que é o Mike, que é o volante, né? Que é um treinador que o Gustavo gosta muito do perfil do Mike. Ele acabou ainda não indo para trabalhar com um profissional por circunstâncias. Eu acho que agora, por ter chegado ao final, eu acho que o Mike também deva se incorporar. A equipe principal deve ser muito utilizada, a equipe sub-23 também. Então a gente tem esse zelo. E onde que a gente quer trabalhar com esse zelo? Sabe onde é, Pedro? No momento que a gente escolheu disputar o Campeonato Brasileiro Aspirante. Que a gente entende que existe uma palavra mágica no futebol que se chama transição, né? Que é a transição dos atletas nas suas categorias, seja do 11 para o 13, do 13 para o 15, do 15 para o 17, só que do 20 para o profissional existia um mar de distância para que ele fizesse uma transição da melhor forma possível. E a gente entende que na participação numa competição como essa, Campeonato Brasileiro, uma categoria experiente, onde você vai se confrontar com atletas de maior rendimento, de maior faixa etária, maior experiência, isso vai dar a casca necessária para esses meninos poderem performar de uma forma mais equilibrada, muito diferente daquele grupo de 17, que acabou sendo inserido com o Sandro totalmente para uma competição e acabou praticamente torrando os caras, na expressão da palavra. Né? A gente acabou torrando aquela geração e, em algum momento, foi resgatando alguns deles, especificamente durante os anos. Então, eu usei muito exemplo que eu falei agora há pouco, da questão de 8 carregam 2 e 9 carregam 1. Então, se você conseguir inserir 8, da equipe nossa 8 caras e pôr 2 caras sub-20, a possibilidade de você ter uma exposição menor é muito maior. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade e vai muito mais da habilidade da gestão de elenco do Gustavo com relação ao aproveitamento desses meninos. Mas você pode ter certeza que a gente está vigiando de muito perto, porque a gente tem um carinho muito grande por esse projeto, porque a gente participou muito ativamente na construção desse projeto do 20. E você deve estar lembrado que nós fizemos uma reestruturação profunda em fevereiro, né? Nós mandamos 17 jogadores embora do sub-20, mudamos toda a comissão técnica, mandamos 25 jogadores embora dos 17, mudamos a comissão técnica. Né? Então, todo esse trabalho não está aí por acaso.
É um trabalho que foi feito com muita seriedade, um trabalho que a gente acredita que nós estamos colhendo os frutos muito precocemente. Eu acho que foi uma feliz coincidência. Hoje mesmo, eu conversando com o Thiago Gasparini, que é o nosso gerente de captação, eu estava falando para o Thiago assistindo o treino, e disse assim, pô, é inacreditável, nós em março, nós estávamos muito preocupados com o calendário do Sub-20 e do Sub-17. Né? Por quê? Nós não tínhamos calendário, porque nós fomos penalizados pelo ranqueamento, nós não podíamos participar do Campeonato Brasileiro da série do Sub-20 e do Sub-17, e nós precisávamos fazer com que esses caras performarem. Então, hoje nós temos dentro da nosso Sub-24, 5 jogadores do Sub-17, 3 deles jogando, né? E nós temos a categoria toda Sub-20, que são 02, 03, 04, ou seja, ele ainda tem mais um ano de Sub-20 para jogar ainda, né? E performando. Né? Nós só temos 4 atletas com idade final de Sub-20. Então, isso é encantador, né? Isso é encantador, nos dá uma condição muito grande de pensar em algo maior. Né? A gente tem uma expectativa muito positiva de uma convocação de um atleta ou outro. Nós tivemos a convocação agora do menino do Sub-15, infelizmente, quando ele estava indo para embarcar, foi constatado o Covid, acabou tendo que ser cortado. Essa foi uma tristeza muito grande para nós todos, uma frustração muito grande para o menino. Estamos trabalhando muito a parte psicológica do menino, está isolado no hotel. Então, as adversidades elas estão acontecendo, né, com frequência com a gente lá na Curitiba, né? Mas a gente está procurando enfrentar todas elas da melhor forma possível. Né? Nós tivemos um volante que nós trouxemos aí para o Sub-23, que infelizmente ontem teve uma lesão total e uma ruptura total do joelho. Né? Então, faz parte do esporte de alto rendimento. Mas a gente está muito confiante com isso e o zelo é muito grande com todos esses caras aí. Então, Paulo, puxando o gancho aí das categorias de base, eu acho que a torcida agora ela entende que não dá para puxar os meninos agora por causa da final, né, Sub-20, mas acho que tem uma expectativa muito grande também que após a final algum deles sejam integrados e componham o elenco principal. Daí a gente queria saber se vocês têm a expectativa deles terem minutagem no elenco principal e se alguns do Sub-20 podem ser as soluções para as posições carentes do elenco principal, como, por exemplo, ali atacante de lado, lateral esquerdo, se a gente pode utilizar esses atletas do Sub-20 para suprir essas carências do elenco. Boa pergunta. Nós não temos dúvida disso, não, Mavi. Não temos dúvida disso, né? Que os meninos podem nos ajudar. Eu não gosto de chamar de menino, sabe? Porque os caras são os marmanjão, já, entende? Então, eu brinco com eles. Eu não gosto daquela coisa dos meninos do Couto, dos garotos do Couto. Para com isso. Mais os caras barbados, eu digo assim, pô, eu chamo ele muito dos caras, né? Você já percebeu? Nós precisamos deles. Né? Eu tenho falado muito com eles, eu tenho acompanhado quase todos os jogos, que devem estar observando que eu tenho viajado com eles. Eu me preocupo muito com esse pessoal. E a gente tem certeza do potencial deles. Eu acho que o problema maior é do Gustavo. Eu acho que o Gustavo vai ter muito problema aí depois do último jogo contra o Botafogo, porque apesar de a gente ter uma prioridade no 23, mas é claro que nem todos os atletas vão ser aproveitados na equipe profissional, mas com certeza eu costumo dizer que o help desk do profissional vai ser o sub-23, tanto é que a gente está trabalhando em momentos idênticos. Então, quando há uma necessidade nos treinamentos, o professor já vai lá e pega os caras. Né? O professor Leão, manda o Biel, manda o Bernardo, manda o fulano e tal. E tem muitos caras lá que estão trabalhando, acabam trabalhando profissional. Nós estamos numa situação lá agora, o Diogo está na equipe profissional. O Diogo foi expulso e está na equipe profissional. Né? Ele está treinando profissional. Ele iria jogar o jogo no Sub-23, né? Já na sexta-feira. E talvez esteja à disposição do Gustavo no jogo contra o Londrina, no domingo. Né? Então, porque ele está suspenso lá em função da expulsão. Daí, com uma tendência dele voltar para jogar o segundo jogo também. Então, o problema vai ser do Gustavo, porque eu costumo dizer que
a rapaziada vai fazer uma sombra grande para os caras que estão jogando agora, porque vai ser um problema muito bom, né? E são atletas que estão performando muito bem, são atletas que eu falei já estão criando uma casca muito grande, né? Porque chegar onde eles chegaram, que já é um momento histórico da história do clube, e uma condição de disputar uma final de igual para igual com o Botafogo, que, se Deus quiser, a gente ganhar esse título, são credenciais muito fortes para esses atletas a trabalhar na equipe principal. Não tem dúvida nenhuma. E sobre a equipe sub-23, a gente viu aí nas últimas semanas a chegada de vários jogadores, né? Você até comentou que existe um planejamento para utilizar eles no Paranaense do ano que vem. Mas chegaram alguns atletas novos aí, do Maringá, do Atlético de Ceará lá também, que a gente viu aí nas notícias. E a gente queria te perguntar, assim, qual que foi os critérios, igual os critérios do profissional, mas os critérios para ter trazido eles e por quem que passou, assim, se foi você que conduziu essas negociações ou outros dirigentes. Bom, a oportunidade que você me dá de explicar um pouquinho como é que funciona o processo do clube, né? E às vezes hoje não existe mais a figura do diretor de futebol, né? Essa figura não existe no Curitiba mais. Hoje o Curitiba hoje é gerido por 3 gerentes, né? O futebol. O gerente de preparação esportiva, do qual sou eu que respondo por atletas, comissões e análise de desempenho, né? De todas as categorias, desde o 11 até o profissional. O gerente de captação e análise de mercado, que é o Thiago Gasparino, e o gerente da parte científica, que cuida toda a parte de medicina, fisiologia, preparação física, que é o Pignataro, o Rodrigo Pignataro. Né? Então, todo o trabalho de construção dessas equipes é feito por nós 3. Né? Então, a gente faz, o Thiago e eu, a gente faz uma análise daquilo que a gente precisa dentro das categorias, dentro das posições, fazendo as nossas equivalências, e daí passamos para o próprio Rodrigo fazer análise científica desses caras, para que a gente vá daí buscar a negociação individualmente com cada um deles. Foi assim no profissional, não foi assim na captação do sub-20, teve atletas que nós trouxemos sub-20, como o Mark e outros atletas aí que estão aí, e não foi diferente no 17 e não está sendo diferente no 23 também. Então, os critérios que a gente adotou no 23 é que nos permite, praticamente todos esses atletas ainda são categoria sub-20, mas todos esses atletas que nós trouxemos de fora do mercado são atletas que estavam performando nas suas equipes principais, né? Ou seja, já estavam performando nas equipes profissionais, seja no Sorocaba, seja no Caldense, seja lá no Bahia, seja no Corinthians, né? seja nas equipes que eles estavam trabalhando. Então, esses critérios foram feitos em função, porque o sub-23 é quase que uma equação matemática. Eu não sei se vocês sabem exatamente como é que funciona. Eu posso 8 atletas de 0,2 para cima. Aí eu posso ilimitado de 20 a 23 e 4 acima de 23. Então, é quase que uma equação matemática que a gente tem que compor para levar 18, 20 atletas à disposição do treinador, né? Então, a gente fez muito esse exercício do perfil dos atletas que a gente gostaria de ter. Então, por exemplo, acima de 23, para nós vamos pegar dentro do nosso próprio grupo de profissionais. Por quê? A gente quer dar também aos atletas que não estão tendo muita chance de performar, que venham a jogar na equipe sub-23. Então, dá um exemplo. Para sexta-feira agora, contra o Juventude, o jogo que foi transferido, sabe quem que ia jogar no gol? Muralha. Porque o Muralha não podia jogar a Copa do Brasil e o Rafael está decidindo, o Marcão tinha que ficar no banco do fulano, então ia jogar o Muralha. Né? Então, ia ser uma surpresa para todos nós, né? Mas, não para mim, mas ia jogar o Muralha. Então, ia jogar Muralha, ia jogar Lucas Natan, ia jogar Thailson, se não fosse aproveitar no jogo contra o Flamengo. Entendeu? Então, essa seria a composição. Se somando a esses atletas que nós trouxemos com idade de sub-20,
para preencher aquele gap de 20 a 23 anos. Né? Todos esses atletas, antes que vocês me perguntem quais são os critérios que nós contratamos esses atletas e como é que vai funcionar. Todos esses atletas, alguns deles vieram em definitivo para a gente, já com a sua com os seus direitos federativos dentro do Curitiba, e alguns atletas já opcionados, ou seja, a gente já tem a opção que, se eles performarem, a gente adquirir por X valor os direitos desses atletas. Né? Então, todos esses, já tudo estruturado. Ah, não deu certo? Volta para o seu clube de origem. Deu certo? A gente vai comprar os atletas, né? vai adquirir os direitos desses atletas. Né? Então, não sei se eu te respondi, mas eu tentei, de alguma forma, eu não sou muito matemático, mas eu tentei trazer essa equação que é o sub-23 aí para você. Uhum. Daí, sobre o aproveitamento dos atletas, do profissional, né? Como você falou, do Thailson, do Lucas Natan, tem um atleta que era da base do Coxa e tá há 1 ano aí, acho, treinando no profissional, que é o Robinho, né? Da base. Daí eu queria te perguntar, ele tem um contrato longo, né, também. Então, eu queria perguntar se ele vai ser usado no Sub-23, se o clube tem algum interesse em manter ele e tal. O João Vitor, né? Isso, Robinho, João Vitor. o Robinho é uma figura, né? É uma figura. É um rapaz muito querido por nós todos lá. Né? É um cara que, infelizmente, não teve as chances ainda dentro da equipe principal. E nós tínhamos até a possibilidade de prestar ele para o Jaraguá esse ano. Né? E teve até um clube da Suíça interessado nele, né? no Robinho, porque é verdade mesmo. Né? E nós entendemos que nós precisamos ainda avaliar o Robinho, assim como nós fizemos isso com o Igor Paixão. Entende? Da mesma forma que a gente entendeu que o Igor Paixão, a gente poderia fazer um reempréstimo no Londrina, fazer um reempréstimo no Brasil de Pelotas, que queriam ele, tinham mais 3 clubes atrás do Igor Paixão. A gente sabia que o Igor Paixão pode nos proporcionar alguma coisa que ninguém viu. Né? Então, tanto é que ele começou muito bem a competição do Paranaense, deu uma caída, agora, infelizmente, ele pegou Covid e agora está retornando. Né? Então, a mesma coisa o Robinho. Nós entendemos que o Robinho ainda pode nos ajudar, porque ele joga numa posição muito difícil de você encontrar jogador, que é o extremo de velocidade. Né? Então, ele é um extremo de velocidade, é um cara que está treinando muito bem no Sub-23, vai jogar o Sub-23, né? Vai jogar o Sub-23, e o jogar Sub-23, Mavi, não descredencia ele a jogar no profissional, quero deixar bem claro. Todos os atletas Sub-23 estão à disposição do Gustavo para jogar na equipe principal. E a prioridade é a equipe principal, não é o Sub-23. O Sub-23 nós estamos fazendo para exatamente aquilo que eu já contei para vocês, para dar oportunidade e minutagem e que os caras consigam performar. Quando eu falo que o Muralha ia para o jogo, é porque ele não está à disposição no jogo, ele é um atleta que vinha performando muito bem, foi o melhor goleiro do Campeonato Paulista, né? É um atleta que a gente conseguiu trazer para o Curitiba, disputando com o São Paulo, né? Porque o Volpe estava para ir embora, o São Paulo queria o Muralha pelo campeonato que fez. Tinham outros clubes do futebol, Juventude, Chapecoense, um monte de clube atrás do Muralha, e o Muralha optou por vir para o Curitiba por N situações. Mas a principal dele é acreditar naquilo que o Curitiba pode levar a conquistar esse ano. Né? Então, o Muralha ia para o jogo. Né? O Muralha ia para o jogo para esse jogo, para essa circunstância. Agora, o jogo foi transferido para o dia 8. Agora, se você perguntar se o Muralha vai para o jogo dia 8, eu diria para você que eu não tenho a menor ideia, porque agora é uma outra situação, um outro cenário e outras situações que vão se desenhar para o dia 8. Paulo, última pergunta, pode ser curto na resposta. Aquela resposta seca, sim, a tua opinião, não precisa ser posição do clube, é a tua opinião. Qual é o objetivo final do Coritiba no campeonato? Fazer um bom campeonato, subir ou ser campeão? Outra pergunta bem curtinha, o elenco está fechado ou não? É isso aí, Paulo. Bem objetivo para você, Pedro. Subir. Esse é o principal objetivo do clube, é subir. O elenco jamais pode estar fechado, isso não existe, isso em nenhum clube do futebol brasileiro está fechado. O que tem hoje, sim, é uma limitação em função do momento. Eu me permito me alongar
não ser tão objetivo agora, desculpe, Pedro, porque hoje nós estamos no cenário da seguinte forma: as competições já se iniciaram, todas elas, a Série A, a Série B, a Série C, a janela está fechada até o dia 1º/8, certo? Então, tudo isso limita a prospecção de novos jogadores. Então, qual é o sistema que nós utilizamos agora? É da paciência e do aguardo. Ou seja, nós temos atletas na Série A que vão acabar não sendo utilizados na Série A e vão querer sair dos seus clubes. E que já em algum momento jogaram na Série A e não podem mais jogar na Série A. Aí tem interesse em disputar um clube da Série B. Nós temos a situação que a partir do dia 1º, ou seja, nós vamos ter oportunidades de mercado aí. E depois nós vamos ter também a situação da janela que abre no dia 1º/8 também. Então, respondendo bem objetivamente, sim, o Curitiba está sempre atento para fazer os ajustes necessários, até porque o nosso elenco é muito enxuto aí. E a gente tem alguma negociação em andamento nesse momento? Não. Não existe nenhuma negociação em andamento exatamente pelos motivos que eu te pontuei. Porque qualquer negociação que a gente pudesse ter tido, ela já evoluiu positivamente ou negativamente. Né? Até porque, já, como eu falei, já as competições já começaram e a janela está fechada. Então, novidades, no máximo, só até agosto. Não até agosto, né? Que nós podemos ter uma situação aí nos clubes da Série A, da Série B, aí algum atleta que nos interesse e tem interesse em vir para o Curitiba, que a gente entenda que seja, então isso pode acontecer a qualquer momento. Então, o agosto eu falo muito mais em função da janela. Sim. Então, Paulo, a gente vai finalizar aqui. Eu até falei ali que ia ser uma entrevista curta, 35 minutos, mas às vezes uma pessoa fala um pouco, a outra vai falando e a conversa é boa, é um assunto que interessa. Se prolongou, mas isso é bom, a gente curtiu demais. A gente agradece muito a presença, topar o convite de dar essa entrevista para o Coxa News. A gente deseja todo o sucesso do mundo para você na tua caminhada individual e também junto com o clube, que a gente vai estar sempre na torcida e olhando, seja o profissional, sub-23, sub-20, 17, todo mundo, até o sub-15 que está com o Wallace aí, nem sabia que ele tinha pego Covid. Então, te agradeço muito a presença e é isso aí que eu posso falar para você nesse momento. Valeu, Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Mavi. Eu que agradeço vocês dois, Pedro e Mavi, aí, pelo convite. Né? Espero que, de alguma forma, a gente possa ter esclarecido alguma coisa para o pessoal que acompanha vocês. É importante que vocês entendam que tudo está sendo construído de uma forma muito sólida, uma forma que nos dê um resultado futuro muito interessante. E agora, aquilo que eu falei no começo, nós precisamos nos consolidar como instituição e resgatar aquilo que a gente sempre foi, que é um time vitorioso, um time com brilho, e que a gente saia do estádio, que, se Deus quiser, logo, logo, nosso grande ativo, que é o torcedor, esteja lá junto da gente, para nos ajudar, que é uma falta que a gente sente tremenda, aí está nos atrapalhando bastante. Mas a gente sabe que logo, logo os torcedores vão estar do nosso lado aí. Um abraço a todos e estou à disposição de vocês. Vamos em frente. Valeu, muito obrigado. Quem assistiu até aqui, até uma próxima. Deixa o like, comenta, compartilha. Muito obrigado.